Olá, queridos amigos e amigas do Estudo Espírita, que a paz esteja com todos nós. Este é o nosso encontro com a Revista Espírita de março de 1859, preparado com muito carinho para a gente aprofundar nosso entendimento e, claro, ajudar na resposta do quiz. Hoje, o nosso tema é simplesmente essencial para a segurança e para a seriedade da prática espírita, o estudo sobre os médiuns. Vamos juntos então desvendar o que essa página da história nos orienta sobre a mediunidade, suas finalidades e, principalmente, sobre o caminho do equilíbrio, sempre com a nossa fé raciocinada. Olha, essa primeira frase já coloca o estudo num patamar muito elevado, não é mesmo? A mediunidade aqui não é tratada como um espetáculo, mas como uma responsabilidade muito séria. E a palavra-chave é essa aí: intérpretes. Isso já nos convida a pensar na fidelidade, na clareza e, acima de tudo, na moralidade necessárias para essa tarefa tão delicada. Então, para organizar o nosso pensamento, a primeira coisa que o artigo faz é criar um sistema de classificação bem claro, começando pela divisão mais fundamental de todas. Afinal de contas, a gente sabe que o estudo criterioso é a nossa maior proteção contra equívocos e também contra as ilusões. E aqui a gente vê essa distinção central. De um lado, temos os fenômenos que são puramente físicos, como as mesas girantes, que o artigo associa a espíritos ainda pouco elevados. E do outro lado, as comunicações que são inteligentes, aquelas que transmitem ideias e que são consideradas o verdadeiro campo para um estudo sério e para o nosso progresso moral. Fica bem clara a hierarquia de propósito entre os dois tipos de fenômeno. E essa analogia do telégrafo para a época é simplesmente brilhante. Pensa bem. Assim como o telégrafo elétrico foi um salto tecnológico gigantesco que permitiu uma comunicação muito mais direta, mais precisa, a comunicação inteligente com os espíritos também é vista como um método mais avançado, mais eficiente para a verdadeira instrução da alma. Agora, avançando um pouco mais para as comunicações inteligentes, o artigo foca nos médiuns escreventes, que eram os mais comuns. E é aqui que o estudo se aprofunda e revela duas subcategorias fascinantes que mostram toda a complexidade desse fenômeno. Agora, o que é realmente interessante aqui é essa diferença sutil, mas que é fundamental. O médium mecânico age como se fosse uma ferramenta passiva. A mão dele se move sem que ele tenha consciência do que está sendo escrito. Já o médium intuitivo, não. Ele é um intérprete consciente. Ele capta a ideia que lhe é sugerida e a traduz em palavras, sentindo aquele pensamento à medida que vai escrevendo. Essa distinção, claro, leva a gente a uma pergunta bem natural. Se um é inconsciente e o outro é um participante ativo do processo, qual deles seria, então, o mais confiável, o proferível? A resposta que o artigo nos dá pode até nos surpreender um pouco. E aqui está o ponto crucial, uma verdadeira lição de discernimento para todos nós. O artigo deixa muito claro que o mecanismo da mediunidade é secundário. O que realmente define o valor de uma comunicação é a elevação moral do espírito que se comunica. Tanto um médium mecânico quanto o intuitivo podem ser canais para mensagens sublimes ou, infelizmente, para futilidades. A questão central é sempre a sintonia moral. Bom, agora que a gente já entendeu as classificações, o estudo nos oferece um conselho prático, quase um guia de conduta para quem deseja desenvolver as suas próprias faculdades. O conselho é de uma sabedoria que vale até hoje. Trabalhe com seus dons naturais. Como está escrito na Revista Espírita de março de 1859, é inútil querer adquirir uma faculdade que não se possui, pois isso seria em detrimento daquela que já se tem. Encerrando o trecho citado, podemos refletir que o foco deve ser sempre em aperfeiçoar aquilo que é espontâneo em nós e não em satisfazer o orgulho ou a vaidade, não é verdade? E assim, a gente chega ao clêmax do artigo. É uma declaração filosófica poderosa que resume toda a visão sobre o verdadeiro propósito da mediunidade. E isso nos leva a uma pergunta essencial para a nossa reflexão, e que pode ser útil para o quiz. Qual é o critério mais seguro para julgar uma comunicação? O efeito que ela causa ou a sua elevação moral? E essa síntese toda vem por meio de uma mensagem bem curtinha, mas de um profundo significado, que direciona o foco de todos nós, estudantes, para o que é verdadeiramente essencial no caminho espírita. Que mensagem poderosa e direta! É um chamado para a gente priorizar o nosso crescimento intelectual e, acima de tudo, o nosso crescimento moral, a compreensão e o amor, em vez de ficar só buscando demonstrações fenomênicas. O fenômeno pode até abrir a porta, mas o objetivo final é sempre a nossa transformação interior. O melhor médium é aquele que mais se esforça no bem.
E com essa bela reflexão, nós encerramos a nossa análise de hoje. A lição de 1859, de valorizar a essência moral acima da aparência do fenômeno, continua incrivelmente relevante, não é mesmo? Que este estudo nos ajude a compreender a mediunidade com reverência, com equilíbrio, lembrando que a questão que fica é como nós aplicamos esse discernimento nos nossos estudos e nas nossas vidas. Muita paz a todos!